Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Sejam bem-vindos ao PL MMA de número 32. Meditações de Marco Aurélio, livro 4, entradas ou capítulos de 12 a 17, tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que pode ser acompanhada aqui pela descrição. Muito bem, vamos ao assunto do vídeo sem mais delongas. 12. É preciso que estejas prevenido sempre para estas duas coisas. Primeiro, fazer unicamente o que te inspirar a tua faculdade soberana e legisladora para o bem comum. Segundo, mudar de procedimento se alguém te corrigir de um erro e te fizer renunciar a uma opinião, sendo, porém, necessário que essa mudança proceda sempre de um motivo decisivo. Por exemplo, de justiça ou de interesse geral e outras coisas análogas, e nunca da esperança em prazeres ou glórias. Vejamos o que Marco Aurélio está dizendo aqui, de si para si, e notamos logo de cara que se trata de uma meditação bastante ligada à atividade imperial de Marco Aurélio. Em geral, nós vemos que as meditações têm um caráter reflexivo mais íntimo. Nós não sabemos exatamente o que se passou naquele dia em que ele registra tal ou qual pensamento, mas aqui os ecos da sua atividade enquanto imperador, da atividade em que há o exercício do mando, estão bastante mais claros, mais nítidos. Ele está pensando na sua atividade enquanto administrador, enquanto chefe do glorioso exército romano, e por esse motivo, há duas preocupações que estão sempre em sua mente. É preciso que estejas prevenido sempre para estas duas coisas. Estas duas coisas têm de estar na sua cabeça sempre para que você haja da melhor maneira possível enquanto imperador. Primeiro, fazer unicamente o que te inspirar a tua faculdade soberana e legisladora para o bem comum, para o bem da maior quantidade de seres humanos possível. Esta faculdade soberana e legisladora, evidentemente, é o Logos, é a razão que emana a partir do íntimo do cosmos e que chega ao ser humano sendo algo que este ser humano partilha com os deuses e com a própria natureza. Este Logos é que será capaz de dar a Marco Aurélio as melhores ideias, os melhores conselhos, que será capaz de guiá-lo na direção daquilo que é mais legítimo, mais ético, mais justo, etc. Então, ater-se ao Logos divino, e ver quais são as consequências que nascem dessa adesão à racionalidade superior. Porque ideias melhores para a aplicação de leis, por exemplo, nascerão dali, medidas melhores serão sugeridas a partir dali, etc., etc. Mas há uma outra possibilidade, uma outra preocupação que deve sempre estar na cabeça de um imperador que tenha o zelo do seu próprio mando. Segundo, mudar de procedimento se alguém te corrigir de um erro e te fizer renunciar a uma opinião. É possível mudar de ideia, é necessário estar aberto aos conselhos que venham de outros, às opiniões que venham de outras pessoas e que contenham uma ideia melhor, uma racionalidade superior, sendo, porém, necessário que essa mudança proceda sempre de um motivo decisivo. Então, mudar de ideia só por mudar de ideia, não. Mudar de ideia quando aquilo que vem da boca de outra pessoa sugerir uma conduta melhor, sugerir algo mais justo, sugerir algo que vai resultar em uma quantidade maior de bem comum, que vai proporcionar felicidade para mais pessoas. Por exemplo, de justiça ou de interesse geral e outras coisas análogas. Quando esses outros indivíduos, esses conselheiros, que é sempre necessário ter a seu lado se você tem uma posição de mando, disserem coisas que sejam inequivocamente melhores, que indiquem um caminho claramente melhor, mais justo, é necessário mudar de ideia. Então, aqui a noção de que é preciso que se esteja aberto a
ao que vem dos outros é muito importante para Marco Aurélio e mostra que se trata de alguém muito sensato na condução da administração pública, da coisa pública. Agora, quando os outros sugerirem coisas, né, que contenham a esperança em prazeres ou glórias, aí não é necessário ouvir a essas pessoas, porque estão sugerindo coisas que não são as melhores. Quando esses indivíduos, ao contrário, trouxerem algo que aponte para uma saída mais justa, uma saída mais benéfica, aí sim é que o imperador deve escutar essas pessoas. Isso nem sempre acontece, nós sabemos que muitas vezes esses soberanos não escutam ninguém e agem segundo seus próprios caprichos e conduzem, por vezes, os seus domínios, os seus países à ruína, por conta da sua teimosia, da sua soberba. Então, Marco Aurélio está aqui deixando claro que há uma porta aberta para a opinião dos outros, sempre que esta opinião dos outros contiver algo de mais justo e mais sensato. 13. Possuis a razão? Sim. Então, por que não te serves dela? Se é o que deve ser, que mais queres? Marco Aurélio aqui, mais uma vez, e não são raras essas instâncias nas meditações de Marco Aurélio, especialmente no livro 4º, tem um pensamento mais breve, conversa consigo mesmo, perguntando se tem ou não razão. É claro que o ser humano é dotado de razão, é racional. Possuis razão? Sim. Então por que não te serves dela? Então por que você não se atém a ela? Por que você não adere a ela? Se é o que deve ser, que mais queres? E aderir a essa razão, em termos estoicos, era evidentemente também aceitar tudo o que vinha do próprio cosmos, da própria natureza. Aceitar o destino. Então nós estamos vendo aqui que, por meio deste breve diálogo consigo mesmo, Marco Aurélio está se lembrando do amor fati, do amor ao destino. Se você tem a razão e adere a ela, se você busca essa racionalidade superior e habita nela, digamos assim, o que mais você quer? Glórias, aplausos, prazeres, opiniões dos outros que digam o que você é? Se você tem essa razão e você adere a ela, aceite também o que vem dessa razão que está no centro do cosmos. Então aqui temos uma noção muito ligada à resignação estoica. 14, meditação de número 14. Entraste no mundo como parte de um todo. Desaparecerás no todo que te gerou, ou melhor, por meio de uma transformação, serás reabsorvido pelo princípio gerador. Aqui Bruna, coloca o seguinte, né? É como parte que existes. Desaparecerás no elemento que te gerou. Ou melhor, serás retomado na sua razão seminal por via de transformação. Os estoicos não tinham uma resposta pronta para a questão do que pode acontecer com a alma ou a consciência após a morte. Eles hesitavam nesse sentido, nesse tema, até mesmo porque a única maneira de ter certeza do que acontece depois da morte é morrendo, e pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer esse teste. Então, como isso é uma matéria de especulação, muitas vezes o que nós vemos são esses estoicos acolhendo diversas opiniões, trazendo para a própria mente, mantendo na própria mente, melhor dizendo, as possibilidades que são comentadas na filosofia e mesmo nas ideias religiosas. Aqui a ideia de que ele é parte de um todo está expressa logo de início. Entraste no mundo como parte de um todo, nós não somos isolados, estamos ligados a todo o cosmos, né? Até mesmo por meio do logos, mas também por via material. Desaparecerás no todo que te gerou, o que é uma possibilidade, a do aniquilamento, né? É uma possibilidade que simplesmente não haja nem mesmo traços da nossa consciência depois da morte. E se isso acontecer, não há nada de ruim nesse fato, porque é algo natural. E aqui há uma pequena correção para aquilo que Marco Aurélio crê ser
o mais provável, ou o melhor, né? Algo que ele acha que é mais plausível. Por meio de uma transformação serás reabsorvido pelo princípio gerador, isto é, a sua alma, que também era material, porém feita de uma matéria mais sutil, será reabsorvida pela razão seminal, pelo princípio gerador, isto é, por aquilo que há de propriamente vital e racional no próprio universo. Então não haverá uma vida após a morte com a consciência individual, mas um somar-se a uma razão universal total. Esta era uma ideia que muitos estoicos tinham. Mas se houvesse o desaparecimento, também isso não seria algo sobre o qual nós deveríamos nos lamentar, porque trata-se de um processo natural e essa natureza necessariamente concorre para o bem de si própria. E nós somos parte de um todo. 15. Aqui nós temos uma bela metáfora para a mortalidade humana. Muitos grãos de incenso sobre o mesmo altar. Um caiu primeiro, outro depois. A diferença é nada. Então nós somos como diminutos grãos de incenso que vão caindo um após o outro, mas sempre há a queda, isto é, todos nós estamos destinados ao mesmo fim. A diferença é que alguns caem primeiro, morrem antes, e outros caem depois, morrem em outro momento. Mas o fato de que todos concorremos para o mesmo fim, todos nos dirigimos para o mesmo porto, digamos assim, para a mesma destinação, é bastante clara. É uma metáfora muito interessante, muito bonita e de um tom diferente daquilo que nós vemos nas meditações de Marco Aurélio. Tem algo assim que a aproxima de coisas que nós vemos no budismo, né? Muitos grãos de incenso sobre o mesmo altar, um caiu primeiro, outro depois, a diferença é nada. O que importa é que há um consumir-se desse incenso e nós devemos estar conscientes desse fato. 16. Daqui a 10 dias serás considerado um Deus por aqueles que hoje te tratam como um bruto ou um macaco, se voltares aos sãos princípios e ao culto da razão. Esta meditação pode indicar, à primeira vista, a uma leitura apressada, que Marco Aurélio está pensando que aqueles caras que hoje me acham um idiota vão ter uma opinião melhor de mim daqui a algum tempo. Mas se nós a colocamos no contexto e vemos o conjunto das meditações, o que Marco Aurélio está dizendo de si para si é que não importa muito a opinião que os outros venham a ter dele, que esses outros podem achá-lo um bruto, um macaco, um primata, alguém sem modos, sem educação, ou então alguém que é superior, divino. Mas isso não tem importância nenhuma, porque o que é vital é que ele, Marco Aurélio, fique no bom caminho, que ele se atenha ao logos, que ele se atenha à prática das virtudes. O que os outros pensam dele, Marco Aurélio, é o problema dos outros. Se o tomam por um primata ou se o tomam por um deus, é problema dessas pessoas. E se voltares aos sãos princípios e ao culto da razão, se você se mantiver dessa maneira, esses outros indivíduos poderão pensar outra coisa de você em outro momento. E 17, uma passagem muito célebre, que eu deixo aqui quase sem comentários, porque ela é eloquente demais. Não vivas como se devesses viver milhares de anos. Pende sobre ti o inevitável. Enquanto vives, enquanto podes, torna-te homem de bem. Então você não deve viver como se a sua vida fosse se estender quase indefinidamente. Tendo para viver o momento presente, sendo este momento presente uma espécie de pequeno absoluto, haja da melhor maneira possível nesse pequeno absoluto que você tem à sua disposição, ao seu alcance. Seja uma pessoa boa agora e não
alguém bom só daqui a 10 mil anos. Você não viverá 10 mil anos. Vou repetir aqui esta belíssima meditação de Marco Aurélio. Não vivas como se devesses viver milhares de anos. Pende sobre ti o inevitável. Enquanto vives, enquanto podes, torna-te homem de bem. E com estas belas palavras nós encerramos o PL MMA de número 32. Espero que vocês tenham aproveitado esta leitura comentada e nós continuamos com esta série no próximo vídeo. Um abraço, tchau!